Olá, bem-vindo ao episódio 34 da nossa série Despertando com a Esther e Jerry Hicks e o livro Peça e Ser Atendido, os ensinamentos de Abraham, uma consciência coletiva que vem através dessa leitura, desse estudo, relembrar que nós somos uma fonte, nós somos pura conexão com a fonte criadora e um fluxo infinito e constante de bem-estar. Esse fluxo está constantemente sendo direcionado para a gente, porém, o nosso condicionamento egóico, a nossa mente condicionada, cria resistências que nos fecham para conexão com essa fonte. É por isso que a nossa vida vai tendo aí problemas, condições difíceis, as doenças vão surgindo, né, os empecilhos vão acontecendo, porque é criado um caminho de resistência através da nossa mente. A nossa mente é que projeta a nossa realidade e cria a nossa realidade. Então, quanto mais a gente volta para dentro, solta, compreende essas resistências e passa a soltar, mais conexão a gente tem com esse fluxo de criação e mais a nossa vida vai começando a fluir de forma natural, né? Sem resistência, sem esforço, criando e expandindo a cada resistência que a gente solta, tá bom? Então, vem comigo para mais um conteúdo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer o processo número 13, o que pensamento faz você se sentir melhor. Então, se você ainda não segue o nosso canal, já não deixa, né, de seguir aí, de ativar as notificações. De segunda a sexta, um episódio novo da série Despertando, sempre com a companhia do doguinho aqui, do vizinho, participando do nosso vídeo. E toda terça-feira, um vídeo novo da nossa meditação Presença Viva às 6 da manhã no canal, tá bom? Então, de conteúdo, nesse momento a gente tem a série Despertando, de segunda a sexta, às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal, e o Presença Viva todas as terças-feiras, às 6 da manhã do Brasil e às 10 da manhã pelo fuso atual de Portugal, tá bom? Então, pega a sua água, pega o seu café, vamos dar continuidade. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cristine Costa, facilitadora de processos de despertar, terapeuta holística, e todos os meus atendimentos são voltados para te conduzir a esse retorno à sua verdadeira identidade, que é ser um ser divino, a fonte, e trazer e canalizar tudo isso para a sua vida de forma assertiva, consciente, bem direcionada, para que você comece a construir coisas novas na sua jornada, tá bom? Então vamos aproveitar aqui uma aguinha. Vou apelidar esse doguinho de alguma coisa pra gente sempre falar com ele, pra ver se ele colabora com a nossa gravação. Vamos lá. Espero que não prejudique aí o seu aprendizado. Eu vou dar continuidade, né, ao nosso estudo. Processo número 13, lembrando que a gente já está na parte 2 do estudo do livro, que são os processos práticos, né? São 22 processos práticos para você colocar, né, no seu dia a dia, através de exercícios e práticas, para você sempre aí estar direcionando a sua mente para a criação. Então, é um movimento, são processos que né, são diferentes, mas estão sempre ali nos conduzindo de uma forma lúdica, divertida, para a gente sair da resistência e entrar no estado de permissão, um estado vibracional mais em conexão e abertura para essa fonte, que ela naturalmente, quando a gente se conecta, ela começa a nos impulsionar para o crescimento. Então, use esse processo. Quando quiser tomar consciência de como se sente num determinado momento sobre alguma coisa, quando tiver de tomar uma decisão e quiser que seja melhor possível, e quando quiser determinar seu valor de referência emocional. E o último é quando quiser tomar consciência do seu sistema de orientação emocional. Então, que pensamento faz você se sentir melhor? Na escala de valor de referência atual, para você, né, ver se esse exercício vai ser benéfico para você, você olha ali na escala de orientação emocional. Para quem está na comunidade exclusiva e gratuita do WhatsApp, eu disponibilizei uma imagem com essa escala completa para você visualizar e conseguir compreender, de acordo com o seu estado emocional atual, em que nível da escala você está, para você compreender se você fazer esse exercício vai ser benéfico. Então, se você tiver entre o número 4, que é crença, expectativa positiva, e raiva, você pode utilizar. Tá? Você olha ali, vê qual é o seu estado vibracional, emocional,
identifica, né? Se você tem dificuldade de identificar, os meus atendimentos são voltados para te conduzir nessa percepção de que estado emocional que você está, que pensamentos que você vai estar ali alimentando. A gente traz para o nível consciente todo aquele conteúdo inconsciente que está conduzindo a sua vida. Então você começa a ter uma melhor percepção, por exemplo, da sua referência emocional atual. Então você consegue colocar um exercício com mais facilidade em prática, porque você tem percepção do porquê que você está naquele estado, o que está gerando aquilo na sua experiência, para que você tenha, nesse poder de observação, conduzir de uma forma muito clara e assertiva, né, esse direcionamento para o novo, tá bom? Então, o processo de que pensamento faz você se sentir melhor lhe trará mais benefícios quando você estiver na referência emocional entre o número 4, que é crença, expectativa positiva, e raiva. Aqui no episódio 20, no capítulo 20 da leitura, a gente fez o estudo, né, a leitura dessas 22 categorias. E como eu disse, se você entrar na nossa comunidade exclusiva e gratuita no WhatsApp, eu disponibilizo lá essa imagem para você colocar aí no seu telefone, você imprimir, ter essa referência aí nas suas práticas. Então vamos à leitura. Cada questão, na verdade, apresenta 2 aspectos: algo que você deseja e a ausência do que você deseja. Se você não entender que se trata de frequências vibráteis bem diferentes, talvez ache que está concentrado em algo que deseja, quando na verdade está concentrando na direção oposta. Então, muitas vezes a gente acha que quando está desejando algo, a gente está direcionando isso de forma assertiva para aquilo que a gente quer, mas na verdade a gente está alimentando a energia vibrátil da falta, que é a energia oposta. Então, a gente continua recriando a falta. Então, por isso que muitas vezes as pessoas dizem a lei da atração não funciona, é porque elas não sabem direcionar a energia da forma correta, né? Não conseguem alinhar a intenção de fato àquilo que deseja. A intenção, na verdade, fica sendo oposta. Alguns acham que estão concentrados no desejo de ter um corpo saudável, quando na verdade se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. As pessoas dizem: não sei há quanto tempo desejo isso, por que isso não aconteceu? Porque não estão conscientes de que todo o assunto inclui 2 aspectos: o que se deseja e a ausência do objeto do desejo. Como já vimos muitas vezes no correr deste livro, só quando você está sensível à maneira como se sente, às suas emoções, é que sabe realmente qual o conteúdo de sua vibração. Com alguma prática, você pode conseguir isso. Só para pontuar mais uma vez, nos processos acompanhados em que eu realizo, muitas vezes a gente consegue observar quando você traz um conteúdo ali, você traz a sua rotina, está ali narrando o seu processo, né, semana a semana, né, o acompanhamento mensal é aquele acompanhamento que semana a semana a gente está ali revisando aquilo que você experimentou. Então a gente muitas vezes consegue observar que você acha que está direcionando o movimento para algo positivo, mas na verdade está ali recriando e alimentando uma intenção a partir de uma experiência passada, que é aquilo que você não quer, porque já está criando a sua atualidade atual. Então, através desse acompanhamento, através do UNA, a gente consegue direcionar a sua mente de forma muito assertiva para essas novas escolhas, porque a gente começa a identificar essas intenções incoerentes que estão por detrás dos seus movimentos. Na verdade, você acha que está se movimentando por alguma coisa, mas na verdade você está se movimentando através de uma outra intenção que não alinha, que não integra, que não causa, né, que não gera essa coerência, esse alinhamento de pensar, sentir e agir da mesma forma. Então, a gente acaba não criando, né, o mecanismo de magnetismo, de atração suficiente para criar essa nova experiência, porque a gente inconscientemente está jogando uma intenção contrária. Então, continuando. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo conscientemente a identificar a frequência vibrátil do seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando se está sozinho, longe da influência ou pressão de outras pessoas. É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas, enquanto você identifica por si só como se sente. Quando jogar? São infinitas as possibilidades de pensamentos que você pode ter a respeito de vários assuntos, mas sua experiência de vida vai ajudá-lo a identificar a questão em que você pode querer se concentrar. Esse jogo é especialmente útil quando você tiver vivido uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. Entendendo que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que realmente deseja, você decide fazer algo para se libertar de alguma coisa, de alguma resistência em relação à questão que foi energizada. Então, quanto mais você conhece ali
esse conteúdo negativo que faz com que você se comporte de determinada maneira, você começa a soltar essa resistência e com mais facilidade ser energizado e canalizar essa energia de criação para o novo. Então, por isso que o processo de autoconhecimento é fundamental para você entender o seu conteúdo interno, para você entender essas narrativas negativas, esses pensamentos negativos, o porquê eles estão ali, de onde eles estiveram, porque muitas das vezes a gente está sendo conduzido por aquilo que a gente absorveu do passado, das experiências, daquilo que a gente experimentou. Um exemplo do processo: que pensamento faz você se sentir melhor? Esse processo é mais eficaz se você puder sentar por alguns minutos e escrever seus pensamentos em algum papel. Depois de praticar por algum tempo, vai conseguir ser bem-sucedido apenas deixando os pensamentos rolarem na mente, mas escrever dá maior concentração, tornando mais fácil sentir a direção do pensamento escolhido. Para começar, escreva como se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Pode escrever o que aconteceu, mas o mais importante é descrever como se sente. Em seguida, escreva uma afirmação que amplie a descrição do seu sentimento. Isso vai ajudá-lo a reconhecer qualquer melhora, à medida que o processo se desenvolve. Por exemplo, você acabou de discutir com sua filha porque ela não ajudou nas tarefas domésticas nem toma conta das próprias coisas. Parece não se importar com seus esforços para manter a casa em ordem. Não só não ajuda, como faz questão de atrapalhar. Você então escreve: ela, escreva o nome da sua filha, está intencionalmente tentando dificultar minha vida. Ela não se importa comigo. Ela nem mesmo arruma suas próprias coisas. Depois de escrever frases que descrevem mais exatamente como se sente no momento, pense: vou procurar outros pensamentos sobre esse assunto que façam me sentir melhor. Tendo escrito cada pensamento, avalie se você se sente melhor, igual ou pior do que no início. Você escreve, por exemplo: ela nunca me ouve, igual. Quero que ela seja mais responsável, é igual. Não tenho de ficar catando o que ela larga pela casa, é igual. Devia tê-la educado melhor, é pior. Gostaria que o pai dela me desse mais apoio, é pior. Para mim, é importante ter a casa limpa, é um pensamento um pouco melhor. Sei que ela tem um monte de coisas ocupando sua cabeça. É melhor. Eu me lembro bem do que é ser adolescente, ou seja, você já está conduzindo já o seu pensamento, a sua mente a ter pensamentos melhores sobre aquela situação. Então, vai atenuando aquela influência emocional que você estava ativada de irritação, de chateação pela filha ter ali bagunçado o quarto. Então, continuando. Eu me lembro bem do que é ser adolescente, então um pensamento melhor, porque você se recorda daquela experiência que você viveu e você sabe que muitas vezes o adolescente não está ligando e nem tem consciência de que aquilo ali é importante. Eu me lembro de quando era um amor de garotinha, é melhor. Gostaria que ela ainda fosse aquele amor de garotinha, é pior. Não sei o que fazer a respeito, é pior, porque é um sentimento que te gera dúvida. Gostaria que ela fosse um amor de garotinha, que ela ainda fosse, você está ali negando aquilo que a sua filha já é naquele momento. Então, você começa a não aceitar a expressão atual da sua filha. Então, é um pensamento pior, porque vai gerar o quê? Mais resistência. Então, o que seria um pensamento melhor? Eu aceito a forma como ela é e talvez eu vou ajudá-la a compreender a importância de limpar a casa, ou por que é importante. Não sei o que fazer a respeito, é pior. Bem, não tenho de resolver isso hoje, é melhor. Há muitas coisas nela que eu adoro, é um pensamento melhor. Eu sei que há coisas mais importantes do que a casa limpa, é um pensamento melhor. Eu deveria me sentir bem por querer ter uma casa limpa, é melhor. É pior, quer dizer. É certo eu querer ter uma casa limpa, é melhor. Lembre-se de que não há afirmações certas ou erradas. Só você pode saber quais são os pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior. Então, dentro da sua experiência, você vai conduzindo ali, nesse autoconhecimento, os pensamentos que te geram uma sensação melhor sobre aquilo. Esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento. E assim vai poder escolher aqueles que o fazem se sentir melhor. Mas um ponto aqui importante a gente lembrar que são pensamentos que realmente te façam se sentir melhor. Não adianta a gente fingir, trazer pensamentos fingidos que não vão gerar a sensação realmente de bem-estar diante daquilo.
Aí isso é ilusão, a gente está criando pensamentos ilusórios que só vão ali estar alimentando ainda mais aquela condição. Muitos talvez perguntem: de que adianta me sentir melhor a respeito dos maus hábitos de minha filha? Meus pensamentos não vão mudar seu comportamento. Queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionada a você, porque seus pensamentos são o mesmo que o seu ponto de atração. E quanto melhor você se sentir, tudo ficará melhor ao seu redor, pessoas e coisas. Então, não quer dizer que você vai mudar a outra pessoa, mas você vai mudar o seu ponto de referência sobre a outra pessoa. Você passa a trocar, a ressignificar, por exemplo, a expressão daquela pessoa na sua vida. Então, aquela pessoa que normalmente te gerava pensamentos negativos que geram resistência, quando você começa a trocar pensamentos por pensamentos referentes àquela pessoa que te fazem se sentir melhor, você não está mudando a pessoa, mas você está influenciando o seu ponto de observação sobre aquilo, o que gera em você. Porque você é o seu ponto de atração, não é a outra pessoa que atrai para a sua vida, é você. Então, quando você corrige em você, naturalmente, a sua realidade expressa aquela mudança. Então, por isso que a gente percebe ali a mudança na pessoa, mas na verdade foi o seu pensamento sobre a pessoa que mudou. Faz sentido para vocês? Continuando. Onde eu parei? No momento em que encontrar um sentimento melhor, as condições e circunstâncias mudarão para sintonizar com seus sentimentos. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo a começar a entender o poder que os seus pensamentos têm de influenciar tudo à sua volta. Abraham, fale-nos mais sobre o processo que pensamento faz você se sentir melhor. Quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer todas as suas ideias, então deixará as ideias chegarem. Mas, enquanto ficar preso às limitações, vai deixar que estas predominem. Talvez você diga: nossa situação atual não nos permite fazer tudo o que queremos. Queremos reformar a cozinha, mas sem ficar endividados. Então, o que fazer com as ideias que surgem? E nós respondemos: será que todas as ideias têm de se concretizar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer com a própria ideia? Então, a gente às vezes quer que aquele desejo se realize logo. E será que ele precisa realmente acontecer agora, ou a gente pode já estar feliz só pelo fato de estar sendo nutrido por aquele desejo? Se você ficar sonhando com a cozinha e planejando a reforma sem querer determinados prazos, pode sentir muito prazer. Mas se quiser impor datas, a falta de tempo e dinheiro talvez entre em conflito com a energia, deixando-o infeliz e fazendo-o desejar nunca ter tido a ideia. A alternativa é pensar: temos muito tempo para reformar cozinhas. Agora estamos usufruindo as ideias que nos ocorrem. Então, um dia, talvez você se mude para uma nova casa e se surpreenda ao ver que já tem todas as coisas que havia desejado. E chegará a hora em que terá dinheiro e tempo suficiente. O universo vai lhe proporcionar tudo isso em respostas às ideias que teve e que deixou fluir livremente. Não há certo ou errado. Se o desejo faz você se sentir bem, tudo vai bem. Se provoca mal-estar, isso significa que você tem um desejo que está indo além de sua crença. Nesse caso, para melhorar os sentimentos, você pode dizer: não temos de fazer isso agora. Vamos guardar essa ideia para o futuro, porque sabemos que é boa. Ela não combina com a nossa situação atual, mas um dia chegará. Por enquanto, é bom pensar nela. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ter o que quer imediatamente e ficar endividado, ou dizer: isso é uma coisa com que estamos sonhando, mas podemos esperar? Cada pessoa acha o seu caminho. Não há certo ou errado o que faz você se sentir melhor. Você está falando de você. Então você tem que começar a estimular em você aquilo que para você faz você se sentir melhor, Então, às vezes você parcelar algo dentro daquilo que você já experimentou, dentro da sua experiência financeira, não te gera um sentimento ruim, não te gera angústia, não te gera um sentimento de estar, quando a gente está muito cheio de conta, está ali entupido de coisa para fazer, às vezes a sua experiência, tudo isso foi muito natural. Então, para você parcelar uma compra, não te gera angústia. Então, para você, está tudo bem. Parcelar a compra, isso vai te fazer se sentir bem, você vai ter aquela coisa que você quer e está tudo certo.
Mas uma pessoa que viveu a vida inteira endividada, que aquele sentimento de não ter o que pagar, como pagar uma conta, uma dívida, um parcelamento, aquilo ali gera uma angústia, então esse movimento não é esse pensamento de, então eu vou comprar uma coisa parcelada só para ter, não é uma coisa positiva, porque ao longo daquele processo aquilo ali vai te gerar angústia. Então, só o autoconhecimento nesse processo é que vai te fazer ter clareza de que pensamentos realmente fazem você se sentir melhor. Não adianta eu aqui te dizer quais são os pensamentos que fazem você se sentir melhor. Que pensamentos faz você se sentir melhor? Ficar devendo ou esperar? Esperar. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar com raiva porque sua cozinha não é tão moderna quanto gostaria ou reconhecer que é uma cozinha que lhe serve bem por enquanto e que vai continuar melhorando tal como você? Que pensamento faz você se sentir melhor? O que faz você se sentir melhor? Apreciar ou condenar? Alegrar-se com o que fez ou criticar e se culpar, dizendo que não fez o bastante? Pense sobre isso. Que pensamento faz você se sentir melhor? Adorei esse processo, não sei vocês, mas achei bem bacana, porque estimula muito esse processo de autoconhecimento que, eu sou apaixonada também, até por isso que eu trabalho como terapeuta, porque eu acho o autoconhecimento esse canal profundo de conexão com a nossa espiritualidade. Sem o autoconhecimento, a gente talvez exerça uma espiritualidade mais superficial, acreditando que está ali, experimentando, mas às vezes aquele ego espiritual, na verdade. E quando a gente vai para esse movimento do autoconhecimento, que vai soltando essas resistências, vai entendendo de que forma viver esse espiritual, por exemplo, me faz me sentir melhor, você acaba ali entrando em alinhamento totalmente com essa autenticidade que vem desse eu interior, dessa fonte, dessa verdadeira identidade que você é, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você aí esse episódio, essa série, esse episódio de hoje, esse capítulo, e eu vou trazer aqui o nosso pequeno resumo. Deixa eu só aumentar aqui, que eu tinha aberto e sumiu, para poder conseguir visualizar melhor para vocês. Voltando aqui na nossa tela, processo 34. Não está colaborando aqui, peço desculpa. Vou tentar ler aqui por enquanto. Esse processo ajuda você a identificar conscientemente como está se sentindo em relação a um tema específico e a escolher pensamentos que melhorem sua vibração. É especialmente útil quando você precisa tomar decisões, avaliar seu estado emocional ou compreender melhor seu sistema de orientação emocional. É recomendável quando seu estado emocional está entre os níveis 4 e 17 da escala de orientação emocional. O objetivo é observar seus próprios pensamentos, livre de influências externas, e perceber quais deles geram alívio ou bem-estar. É ideal para momentos em que você viveu algo desconfortável e quer se libertar da resistência causada por pensamentos negativos. Comece escrevendo como se sente sobre a questão atual. Em seguida, busque pensamentos alternativos que tragam um sentimento melhor e observe como cada um afeta o seu estado emocional. Com o tempo, você poderá fazer isso mentalmente, mas escrever ajuda a manter o foco e perceber mais claramente a mudança emocional. Não há pensamentos certos ou errados, apenas aqueles que fazem você se sentir melhor ou pior. Esse processo desenvolve sua sensibilidade emocional e o seu poder de escolha vibracional. E o seu autoconhecimento também, vou botar aqui. Ao encontrar pensamentos que aliviem sua resistência, você muda a sua vibração. E, como consequência, suas circunstâncias começam a mudar para refletir essa nova frequência. Você se torna consciente de que seus pensamentos moldam sua realidade, influenciando diretamente tudo e todos à sua volta. Mesmo que nada mude de imediato, a simples melhora no sentimento já abre espaço para novas ideias, possibilidades e manifestações. O que importa é o que faz você se sentir melhor agora. Então, esse episódio, esse processo eu acho que um dos melhores até aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo no próximo episódio. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar para a nossa comunidade continuar crescendo e a gente continuar aí juntos, expandindo e acessando todo esse poder espiritual para a nossa realidade, tá bom? Então, eu te vejo no próximo episódio e até já!